É uma oportunidade, né, estarmos todos aqui reunidos, recebendo a doutora Thais para conversar com nós, pais da evangelização e da juventude Meimei, aqui da Colônia Espírita Fraternidade. Eu começo essa manhã com uma prece de Meimei. Evangelize-se. Aqui estamos nós, Senhor, as ovelhinhas do teu rebanho, tentando permanecer no aprisco do teu coração. Apacenta-nos, Jesus, para que possamos beber na fonte de água viva dos teus ensinamentos e encontrar o roteiro para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor. E nesse momento, elevando o pensamento em pura prece e gratidão. Nos momentos de incompreensão da vida, quando os planos divinos nos parecem pouco acessíveis à compreensão humana, quando os caminhos traçados para os nossos passos indicam outra direção que não a que estamos com intenção de seguir, é comum que nosso coração se perca em divagações, em aflições, se questionando com revolta ou tristeza, com medo ou incerteza, se estamos no caminho certo, se a justiça divina nos alcançou, se não fomos esquecidos de Deus. E a verdade é que a justiça e a luz de Deus têm uma sabedoria e uma precisão perfeita. Todos os caminhos são os caminhos que devem se manifestar. As nossas escolhas invariavelmente nos levam a Deus, mais rápido ou mais lentamente, com mais ou menos dor. Pedimos hoje a Deus, nosso Pai, nosso guia, ao encontro de quem caminhamos, que Ele nos auxilie, para que nesse momento de reflexão e de algum incômodo, tenhamos a certeza e a serenidade de que estamos no caminho mais curto para encontrá-lo, que estamos mais perto que conseguimos. Deus se manifesta em nós, não pelas nossas escolhas, que ainda são equivocadas e humanas, mas pelas consequências das nossas escolhas. Essa sim, a lei divina, através da qual todos nós nos direcionamos ao mesmo destino comum. Pai amantíssimo, que conforta todos os corações conectados a nós, a colônia, que conforta todos os corações aflitos, angustiados e incertos nesse momento de grande transformação da humanidade. Pai, atinge em especial as crianças, cuja compreensão pode limitar o sentimento de segurança. Que sejamos o amparo e sejamos o ambiente pacífico e amoroso. Então, acho que a gente, para aqueles conscientes a nós, de que todo momento difícil é um momento também de renovação e transformação. Vamos começar a nossa reflexão dessa manhã. Convido vocês então para a gente refletir o que é esse momento. Se o momento que a gente está vivendo é um momento de lástima, se é um momento de bênção. Vou dizer para vocês que na minha compreensão, ou talvez na minha falta de compreensão, tem muitas páginas da vida que eu leio e não compreendo.
Às vezes a gente olha a ordem do mundo, a gente olha a fome, por exemplo, a gente olha a violência contra a criança, a gente olha o desamparo de pessoas que são excluídas absolutamente da sociedade. A gente olha a impossibilidade da medicina levar a cura para muitas situações aflitivas ao ser humano, como por exemplo o Covid, e a gente não consegue nem entender nem aceitar. Mas vem a vida e vem o depois, que é obrigatório, é compulsório, não é uma escolha nossa, e parece que traz essa compreensão que a gente não tinha. Isso eu chamo sabedoria. Sabedoria é diferente do conhecimento, que seria saber de antemão o que vai acontecer no futuro. A sabedoria é a experiência que te transforma a fazer escolhas mais ponderadas, a se manter em mais equilíbrio. Acho que todo mundo está passando por um momento de aflição, eu acredito, expectativas que não se concretizaram, então momentos de frustração, né? Quantas viagens marcadas não aconteceram, festas de 15 anos, casamentos, formaturas, quantos cursos que a gente ia iniciar e não iniciou, quantos encontros, abraços que a gente queria ter dado e não deu, quantas despedidas que a gente queria ter feito e não fez. Isso tudo nos trouxe frustração. A gente também está vivendo um momento de medo. A gente olha para frente e não tem certeza do que está por acontecer. E existem indicativos, às vezes, de que o que está por acontecer pode ser algo que nos cause dor. E aí a gente fica com medo. Então a gente se pergunta da situação econômica do país. Primeira vez, talvez, em que a gente tem uma crise que afeta todos os setores, que afeta a produção, que afeta consumo. A gente vê o dólar subindo, o commodity subindo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o desemprego aumentando. A gente está com medo. Ao mesmo tempo, a gente vê os números, nos números que refletem as despedidas. Quantas despedidas, quantas mil despedidas por dia. E aí a gente se pergunta, e nós, que não nos despedimos milhares de vezes, mas todos nós, acredito que a esse momento, já se despediu de alguém em função da pandemia. Cada um traz um ou alguns lutos. Então nós sentimos também tristeza, além do medo, além da frustração, vem o luto e a tristeza. E assim vai, né? Os sentimentos negativos são muitos. E eu pergunto para mim mesma, será que nós estamos em equilíbrio? Eu me faço essa pergunta porque toda situação a gente aprende na medicina chinesa, na filosofia oriental, toda situação é um todo complementar. Não existe yin sem yang. Não existe escuro sem claro, sombra sem luz. E aí eu me pergunto se existe dor, se existe ansiedade, medo, frustração, onde estão as outras coisas que nós talvez em alguns momentos não estamos enxergando? Eu acredito que todas as vezes que a gente olha para o futuro com desesperança, desamparo, a gente não está em equilíbrio. Agora, esse é o momento de aprendizado sublime, de enorme, valoroso aprendizado, porque isso se chama testemunhar a própria fé. Nos momentos de alegria, de bonança, de estabilidade, a fé é aquele sentimento pacificador
sublime, que nos empolga, nos motiva, nos une. Ela vem naturalmente. A gente enxerga a presença de Deus tão facilmente nos momentos de alegria. Você recebeu nos braços um dia os seus filhos. Era tão fácil nesse momento ver o milagre de Deus se concretizando. Aquele sentimento de assistir o milagre do nascimento e da vida. Nós caminhamos por paisagens lindas às vezes. Você fixa uma montanha, um céu estrelado. Você se deixa desnortear pelas árvores de uma mata. E é tão fácil ver o divino, se inspirar pelo divino, se deixar tocar pelo divino, se sentir parte do divino, cuidado por Deus, no colo de Deus. E por que tem momentos em que a gente ainda não consegue ter essa mesma sensação? Se na nossa consciência cristã, na nossa sabedoria, nós aprendemos que estamos sempre no colo de Deus, sempre partículas do infinito universo, do universo que é todo criação, que é todo bonança, que é todo bênção. O que nos limita? Eu acho que a cada momento que nos limita a manifestação da fé, essa consciência integral na integralidade da bondade de Deus, que se manifesta na nossa vida como a certeza de que os momentos de aflição e dor são também momentos de conexão com o divino. Eu acho que o que nos limita são ainda as nossas imperfeições ou a falta das nossas virtudes. Quais virtudes? Tantas que nos faltam, não é? Ou que pelo menos poderiam nos ser mais exuberantes. Então a gente gostaria de acreditar que já se livrou do orgulho. Só que a gente não se livrou do orgulho. E aí, quando você perde alguém, ou então quando você perde algo, a revolta no fundo que você sente te sinaliza que você se acha mais merecedor do que você é. É o próprio orgulho. Se a gente tivesse humildade, o que a gente recebesse, a gente olharia com gratidão, entendendo ser dádivas. Mas a gente é aquela criança mimada que ganha a boneca de presente e vai reclamar porque a boneca não fala, não aperta o botão. Que ganha o carrinho, mas queria a bicicleta. É difícil, às vezes, a gente entender que algo que nos causa dor nos traz evolução. Mas racionalmente, quando a gente olha para trás, é tão fácil perceber que a gente saiu sempre melhor. E foi mais fácil evoluir nos momentos de maior dor, não é? Nos momentos de alegria, a gente se embriaga em festa. E nos momentos das nossas fragilidades, a gente se recolhe em oração. Naquele momento de oração, de repente, inexplicavelmente, da tua dor mais pungente, do teu momento de maior lamentação, surge uma paz e uma luz. Você não sabe de onde aquilo veio. Veio de Deus. Esse é a manifestação do amor de Deus, que está sempre nos procurando, mas para o qual a gente às vezes está fechado. Nosso coração ainda está muito ligado à materialidade. Então, às vezes, a gente está mais conectado com o corpo do que com o espírito, mais com a visão da terra. A gente enxerga mais fácil os políticos que se desorganizam na sua limitação
e eventualmente tomam medidas que estão em desacordo com os nossos ideais ou ideias, mas a gente não percebe os anjos invisíveis, os espíritos iluminados, que nos protegem e exercem na nossa vida muito mais influência do que esses políticos longe. A gente às vezes gasta semanas magoados, ruminando um diálogo que tenha sido mal colocado por um colega, um companheiro, um chefe, às vezes um desconhecido do telemarketing, né? A gente tem um desentendimento qualquer, escuta algo que a gente não queria ou acha pelo próprio orgulho que não mereceria, e a gente passa a semana ruminando aquilo, sentindo o coração acelerar, os músculos enrijecer quando se lembra daquilo, o estômago fica ácido. Será que a gente passa semanas se lembrando de uma frase querida que alguém nos proferiu? Das vozes de amor que chegam para a gente? Quem está entre crianças está sempre entre essas manifestações calorosas de amor. Tão espontâneo, tão natural do coração da criança. E será que a gente gasta um tempo do dia para se lembrar de uma frase de amor que a gente recebeu? Por que será que nossa conexão ainda é uma conexão tão mais fácil com o que nos causam dor? A gente percebe pelo estado evolutivo nosso, pela nossa experiência pessoal, que talvez nós ainda ressoamos mais fácil a animalidade que existe em nós. O senso de proteção instintivo, de revide, por exemplo, né? De autopreservação. Então, é também parte do divino todos esses instintos. O animal, ele olha o ambiente procurando alimento, ele mapeia rapidamente qualquer lugar novo que você leva a ele para achar fontes de abrigo, de água e de alimento. É da nossa mente animal buscar por segurança. E a hora que falam de crise financeira, é claro que a gente começa a se perguntar sobre nossos empregos, sobre a nossa situação. Mas essa busca desesperada é o nosso natural, compreensível e justo eu primitivo. Ele deve existir, ele é importante, ele nos guia à sobrevivência. Deus colocou em todos nós. Mas também tem que existir o divino, o eu primitivo, o eu superior. Estamos aqui para desenvolver, exercitar nosso eu superior, nossa conexão com a racionalidade, o pensamento. Nós temos os impulsos, eles são puros, eles são a mais perfeita manifestação da natureza. O impulso, por exemplo, o instinto maternal. Tem nada de errado com os instintos, o instinto sexual, que nos guia a trazer para a terra a vida. Tantos instintos. Mas nós não podemos ser só instintos. Então, aquém dos instintos, nós nos diferenciamos dos nossos companheiros, irmãos, menos desenvolvidos nas escalas evolutivas, os outros animais do planeta, pela possibilidade da conexão divina. Dizem que a conexão com o divino é essencialmente a principal mudança do homem para os primatas superiores. Porque os primatas também pensam, raciocinam, mas eles não têm a nossa capacidade de transcender, nós acreditamos. A comunicação deles é mais limitada que a nossa, mas a prospecção sobre sentido, futuro e vida também é mais limitada que a nossa. Por que que às vezes a gente deixa de exercer o melhor de nós?
e o que nos dá mais paz e mais alegria. Parece que às vezes por escolha a gente não tem esse esforço ativo de exercitar a conexão do divino, o controle das emoções. E tudo isso vem com a prece. Tudo isso vem naturalmente com a oração. Orai e vigiai dia e noite. Essa foi a orientação de Jesus. Essa é a nossa busca, é o nosso caminho. E se a gente lembrar só disso, consciente de que é óbvio que, mesmo que a gente queira, que a gente tenha a intenção, que a gente tenha a, a disposição para aumentar nosso tempo, nossos momentos de conexão com o divino, nossa capacidade ainda é limitada. Mas quando Jesus disse que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós transportaríamos montanhas, eu acho que ele fala de um aspecto da lei divina que a gente não pode ignorar, que é, não importa o quanto evoluído ou atrasado nós somos, porque ele não impôs restrições à tua condição para transportar montanhas. Ele disse simplesmente que a gente precisaria ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele está dizendo para a gente que todos nós podemos alcançar a imensidão do divino em todo o seu potencial infinito. Nossa mente, ela tem uma tendência a pensar tudo em proporcionalidade. Então, se eu sou só um tanto inteligente, eu consigo realizar uma coisa que é só um tanto inteligente. Se eu só sou um tanto rico, eu consigo realizar uma coisa que só é um tanto próspera. Eu só sou um tanto calma, eu só consigo realizar as coisas que exigem um tanto de paciência. Não é o que Jesus nos falou. Ele nos prometeu que se a gente tivesse fé e pedisse, tudo seria possível para qualquer um de nós. E é porque não seríamos nós. Seria essa força maior, esse universo perfeito se manifestando em nós. A única coisa que a gente precisa aprender a fazer é da passividade. A gente não tem que ser o divino, a gente não tem que transportar a montanha vai ser transportada. A gente só tem que ter fé. E é interessante que ele fala: dirias a esta montanha, sai daqui e põe-te lá. Então ele diz para nós que a gente tem que dizer, ordenar, ter o ato ativo do pensamento, da mentalização, da concretização do pensamento, que eventualmente é a fala. A oração, ela é um esforço ativo que normalmente passa por palavras, não necessariamente. Claro que ela é uma atitude mental, um sentimento, mas ela passa por palavras, por concentração, por raciocínio, por discernimento. A oração é esse momento de colocar todos os nossos melhores recursos alinhados. Os espíritos mais puros costumam se colocar de joelhos. Eles se colocam de joelhos não porque a Deus importa a postura do nosso corpo, mas porque a atitude mental de estar no seu próprio controle, reverenciando e reconhecendo-se pequeno, colocando-se na consciência, inclusive corporal, que faz parte da nossa vida material, como menor, como subalterno, é o que nos possibilita a segurança e as delícias de se ver cuidado por esse todo maior. A nossa arrogância nos faz acreditar às vezes que uma coisa não tem solução só porque a gente não tem ou não vê a solução. Olha que arrogância! Como se nós fôssemos a última instância do universo.
como se os recursos do mundo parassem onde param os nossos. Quantas vezes no nosso caminho a gente olhou um passo na frente e disse: eu não sei, eu não tenho mais como, não vai dar, e de repente o milagre se faz, as portas se abrem, um amigo aparece. Deus tem caminhos tão sutis de fazer realizar o que a gente precisa, o que a gente merece. Mas a gente tem que acreditar, pedir, orar. E aí, quando receber a bênção, a bonança, não fazer igual a criança mimada que não ganhou o videogame, estava querendo. Mas olhar para aquilo e falar: essa é a minha bênção, é a minha bonança, obrigada a Deus. Porque se você, meu Pai divino e superior, que me ama infinitamente, me propiciou hoje isso, esse é o maior presente que eu posso receber na vida hoje. É o meu maior ensinamento, é a maior fonte do meu aprendizado. Se a gente tiver essa capacidade, a gente vai estar sempre em equilíbrio. Equilíbrio, na minha visão, não é estar num estado permanente de alegria, saciedade, conforto, êxtase. Não. Equilíbrio é ter medo e ter fé. Ter tristeza pelas coisas que a gente está perdendo, mas ter alegria por tudo que a gente tem. É ter ao mesmo tempo frustração pelos planos que deram errado e estar celebrando os planos que deram certo. Porque quantos planos dão certo num dia? Quantas realizações nesse ano para cada um de nós? Então, diante disso tudo, apesar de reconhecer que eu acho que para cada um de nós é um desafio muito grande manter esse equilíbrio, essa consciência do divino, essa maturidade emocional em determinadas passagens da vida, eu queria que a gente pudesse olhar para todas as situações e até para esse momento de angústia, né, em que a gente tem uma alma tão querida que está adoecida, não vibrando para ele o nosso desequilíbrio, o nosso medo, que é fruto do nosso egoísmo, mas vibrando para ele a nossa certeza inabalável de que ele está bem, está com certeza cuidado, que tudo que está acontecendo hoje é para o bem de todos nós e não tem exceção. O plano divino ele é perfeito, por mais que não pareça. O que vai acontecer hoje, amanhã e depois não é o que nenhum de nós planejou ou quer, é o que Deus sabe que é o melhor para todos nós. E todos os caminhos são caminhos de luz. Temos todos, eu acho que hoje, essa aflição de olhar para os idosos que nos cercam e ter medo de perdê-los, né? A gente está começando a olhar para as pessoas que têm diabetes, as pessoas que estão acima do peso com um pouco de angústia. Mas cada vez que a nossa angústia alcança essas pessoas, é como se a gente estivesse desferindo uma ofensa. A vibração de medo não é uma vibração de conexão que traz amparo, que traz conforto. A gente não tem por que ter medo quando a gente tem fé. Eu uma vez me lembro de uma amiga, ela tinha uma grande amiga que decidiu, porque precisava pelo trabalho, se mudar para a Espanha. E aí, na iminência dessa mudança, quando ela soube que a amiga ia se mudar para a Espanha, ela entrou em desespero e ela chorava muito. E ela não conseguia dormir, não conseguia comer. E eu me lembro de um dia ela de repente, repentinamente parou com aquilo e eu falei: o que aconteceu? Ela falou: você não sabe, a minha amiga me ligou e me deu maior bronca. E a amiga falou: nossa, como você é egoísta. Eu tô indo pra Espanha porque eu quis.
e vai ser bom para mim, e você está se comportando assim, e a amiga brigou com ela, elas ficaram sem se falar uma semana. Às vezes a gente se comporta assim com quem está voltando para a pátria espiritual. É um egoísmo nosso, né? A gente quer escolher que a pessoa tem que ficar aqui. A gente está vendo que é um momento da humanidade em que muitos idosos chegaram à conclusão da tarefa deles dessa vida na Terra. Eles não estão indo para um lugar pior que a Terra. Eles estão sendo acolhidos no seio divino de Deus. Eles provavelmente vão voltar para um corpinho novo em algum momento, talvez para o seio da nossa própria família. Nós já somos melhores do que foram nossos antepassados, porque esse é o caminho natural da vida. Quando eles voltarem, eles vão ter provavelmente pais com mais paciência, oportunidades melhores, mais recursos tecnológicos. O que de tão triste existe nisso? O que de tão triste existe nos desligamentos, nas pessoas que caminham para o reencontro das almas que estão no plano espiritual, que estão com saudade delas, como nós teremos saudade dos que partem quando estivermos aqui? E para os espíritos puros, melhores, que viveram bem, a gente sabe que a vida no plano espiritual é muito mais venturosa que na Terra, né? Onde a gente ainda está em provas, em expiações, em um nível vibracional bastante difícil, né? Então, quanto egoísmo nosso se lamentar, se revoltar ou questionar a decisão de Deus quando um coração querido volta para a pátria espiritual. Nós todos aqui temos, graças a Deus, a bênção da doutrina, né, dessa consciência, né, de que existe um depois. Muitos não têm. Para eles, com certeza, essa aflição é maior, mais pungente. Então, eu acho que nosso esforço em manter o equilíbrio e vibrar bem tem que ser ainda maior. Porque nós não queremos e não podemos estar entre aqueles que contribuem para o desequilíbrio vibracional do planeta nesse momento. Nós temos que ser a sustentação. As mentes que estão vibrando com calma, esperançosas e confiantes no dia de amanhã, na certeza absoluta que tudo que está acontecendo é pela renovação do mundo. E que a gente, por mais que não esteja compreendendo às vezes, e às vezes está doído, está sofrido, vai ter ainda muitos momentos de muita aventura e alegria. Vamos eliminar a incerteza da segurança financeira com a convicção na contabilidade divina. Vamos tentar eliminar o medo da contaminação na convicção que a gente aprende do mundo espiritual de que os micro-organismos também têm perispíritos, que os corpos dos micro-organismos se alojam ou não em nós, de acordo com o plano e com estágios vibracionais em que a gente entra ou sai. Alguns de nós talvez tenham aprovação de passar pelo Covid, alguns de nós talvez esteja mesmo de malas prontas para a Espanha, alguns de nós vai se despedir de queridos, mas está tudo dentro do plano divino de um mundo perfeito e que só caminha para ser melhor. E isso pode aquietar nosso coração, com certeza. Por último, eu queria lembrar das nossas crianças. Para elas, esse momento pode ser muito mais assustador se nós, como adultos, não estivermos tentando manter um equilíbrio, uma paz. A criança, às vezes, tem mais sabedoria que o adulto, mas, por uma imposição da natureza, ela olha para os pais, para os professores, para as referências que ela tiver por perto, e ainda quando ela está certa, ela se deixa levar pelo seu raciocínio. Então, nós temos visto crianças que acreditam tanto que as coisas estão bem,
E por outro lado, estão se desequilibrando porque os adultos que estão por perto não estão conseguindo manter o equilíbrio. Eu sei que é muito pesado, mas é uma obrigação nossa, pelos pequenininhos. Porque eles ainda talvez não tenham tido oportunidade de fortalecer a fé. Então, as crianças ali perto de 4 anos têm muito medo de forma geral, né, da vulnerabilidade física, das doenças, dos machucados, de morrer, eles descobrem a morte. Se vem calhar de bem no momento em que ele está descobrindo a morte, começar a acontecer essas notícias infelizes, né? Quanto assustador pode ser para essa criança descobrir a morte? Então nós precisamos estar atentos para apresentar a morte como vida, para evitar aqueles comentários lamentáveis que a gente faz, né? Para não ligar o noticiário se a gente acha que o noticiário está desequilibrando a criança, assistir em privado, ler as notícias que a gente precisa sem estar compartilhando. E estar compartilhando as notícias otimistas. Nós temos a convicção que o mundo caminha a ser de regeneração. É totalmente diferente falar para uma criança: a gente não pode sair, senão você pode pegar Covid, passar para sua avó e ela vai morrer. De filho, a gente não pode sair porque a gente está vivendo um momento de retiro da humanidade. Deus, Jesus, impôs que a gente fizesse um momento de cada um ficar mais quietinho para refletir mais e se melhorar. E Ele criou essa doença para que a gente tenha menos contato porque é necessário agora. Quando o nosso corpo não pode encontrar outro, filho, tem como nossas palavras encontrar. Então vamos sentar e fazer um desenho para a vovó? Vamos aprender a escrever carta? Tanta saudade no mundo e eu fico perguntando, a gente não recebeu cartas de crianças. A gente mandava carta, vocês lembram? E fazia desenhos. E eu até cheguei a verificar, o correio não recebeu mais remessas de carta do que ele recebe normalmente, o que hoje em dia é bem pouco. Então a gente quer o contato, mas só a nossa maneira, né? A gente não quer o verdadeiro contato. A gente quer o capricho. Eu queria poder ir na casa da minha mãe e comer o bolo que ela faz. Não estou preocupado de fazer ela sentir que o neto lembra em detalhes dela. Como é que a gente faz para fazer uma criança manter a conexão com alguém que está longe? Tem tanta coisa hoje. Mas mais importante, a conexão não é só o contato. Não é vamos falar com a vovó no telefone e tudo se resolveu. Não. Filho, olha só. Vamos ver o que a vovó está precisando. Se ela precisar de alguma coisa, a gente faz. Vamos cozinhar para ela e a gente manda entregar na casa dela? Quantas crianças cozinharam para uma avó que está longe? E mandaram um doce, um biscoitinho. Ao invés da gente dizer para as crianças simplesmente que elas não podem estar por perto, a gente está vendo as crianças passar um ano sem tirar foto com alguém querido. A gente tem tanto recurso tecnológico, a gente monta fotos para eles. Vamos ensinar você a montar uma foto conjunta. Vamos fazer uma surpresa hoje. Pode ser para um tio, para uma tia, para uma avó. A gente vai pegar uma foto dele e colocar você abraçando. Tão fácil fazer isso hoje em dia. Você ensina a amar. Você pode ensinar um exercício de informatização. Você pode exercer manualidade com uma criança. Tem tanta coisa que a gente pode usar essa situação para aprendizado. A gente ficou em casa, né? A gente está com menos ajuda domiciliar, a gente não tem mais o suporte tão fácil dos parentes, o trânsito de pessoas mudou. A gente ensinou mais trabalhos domésticos para as crianças? Porque elas poderiam estar nos ajudando muito mais. Ou a gente resolveu que para ter paz vai entreter elas com os eletrônicos. E a gente tem uma desculpa já pronta na manga que é assim:
Mas coitadinhos, eles não têm mais nada. Se ele não ficar no eletrônico, ele vai fazer o quê? Nós não tínhamos eletrônicos. Eles não existiam. Não faz nem 10 anos que existe celular no formato que a gente tem hoje. O que que a gente fazia na infância? A vida era um tédio insuportável absoluto? É claro que não. Tem tanta coisa para fazer. Por que que nossos olhos estão vendo tão curto e tão pequeno? Por que que a gente está entendendo tudo como castigo e não como bênçãos? A gente está repetindo o tempo todo, é um ano perdido para as crianças. Não, é um ano que a gente tem que descobrir como aproveitar. O que que esse ano tem que os outros não tiveram e não vão ter no futuro? O que que é o precioso desse ano? Essa presença em casa, esse exercício de conseguir fazer chegar carinho e amor em quem não está fisicamente presente, o exercício de manter a calma e a paz. Esse ano tem tanto para ensinar para as crianças que os outros anos não tiveram. Na história da humanidade vão ter poucos períodos com tantas oportunidades de aprendizado. Mas se a gente não tiver a intenção de aproveitar, se a gente simplesmente quer esperar esse ano passar e anestesiar os nossos sentimentos e os deles assistindo série, YouTube, e esperando que o tempo passe, é isso que vai acontecer. Então a pergunta é cotidiana para a gente, é o que eu quero, o que eu posso. E a gente precisa sair do papel da vítima da vida para ser o agente construtor do futuro e do mundo, desse futuro melhor que a gente quer. O que está acontecendo não é uma carnificina. O que está acontecendo é um convite à renovação, à transformação. Sempre que vem um desafio e um mundo novo, é preciso ter habilidades novas. E essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer. Qual é a habilidade nova que eu preciso desenvolver hoje? Juventude é um momento muito interessante da vida e eu fico me perguntando como é que vai ser jovem durante o Covid. Porque é um momento de descoberta, de se abrir para o mundo. É um momento de abandonar por um tempo as relações familiares e se atirar em relações com pessoas de outros lares, outras culturas. É um momento de ter autonomia e independência, né? Em que pela primeira vez você começa a ter espaços, ter ações, projetos, planos que não tem nem o aval, nem o compartilhar da família. Isso tudo é parte e parte saudável da adolescência. E aí vem uma geração que vai ter uma adolescência diferente. Primeiro, o espaço da individualidade, o espaço do fazer longe, está limitado. O adolescente, ele é muito e precisa ser muito influenciado por pares ou por autoridades que não são da família. Será que eles estão conseguindo? E é importante que consigam. Eu acho que o momento da pandemia é um momento em que a gente tem que pensar como cuidadores de adolescentes, em qualquer nível, como é que a gente faz para propiciar esse desenvolvimento, mesmo apesar da condição não favorecer. A pandemia concretizou o sonho de todos os pais de adolescente, que é que o adolescente não sai. Você tem uma ótima desculpa para ele não sair. Mas isso não é bom, né? Óbvio, é necessário, não estou falando que é para mandar eles irem para balada. Mas assim, a questão é que a gente tem que traçar muito cautelosamente o limite entre o que virou a nossa saciedade de controle para ter egoístamente essa paz de eu sei que ele está aqui em casa trancado, tá tudo bem,
E por outro lado, como que eu faço para ele poder desenvolver a autonomia necessária e ter as experiências dele, os questionamentos dele, sendo que ele está aqui debaixo do teto do meu lado o tempo todo. Acho que a internet é uma solução, até certo ponto ela está possibilitando, né, essas conexões, essas influências, mas eu acho que tem muito da nossa atitude em relação ao jovem, de valorizá-los, de fato acreditar neles, de não estar o tempo todo querendo mudar o comportamento deles de acordo com o que a gente acha melhor, porque é a nossa tendência natural, né? Você parar perto de um adolescente e ficar escutando o que o pai e a mãe falam, vocês vão ver que assim o número de críticas ou comandos, ordens, suplanta em muito o número de diálogos. As pessoas não perguntam, nossa filho, o que que você pensou em fazer nessa situação? Elas já dizem. Então, se o adolescente chega e fala, ah, meu amigo fulano de tal me convidou para ir para um churrasco. A gente já responde, ah, mas você não vai, você não está nem pensando em ir, né? Você tá louco? Você quer que sua avó morra de Covid? A gente não para perguntar, e o que que você pensou em fazer? E de quando a pessoa responder, parar para pensar se o plano faz sentido ou não, é adequado ou não, se ele está mais certo que você ou não. Muitas vezes vai estar. Porque até criança, não é verdade que quando a gente para ouvir, muitas vezes eles estão mais certos que a gente? Muitas vezes. Eu outro dia estava brincando com a minha sobrinha de 5, final de semana passado, ela falou assim, vamos brincar. Ela estava no sítio, tinha um monte de silo empilhado, aí ela subia em cima daquilo e falou assim, esse é o meu castelo. Eu quero brincar que aqui é o meu castelo. Ela falou, eu falei, ah, então tá bom. Então ela era uma princesa e eu tinha a função de ser ao mesmo tempo monstros que invadiam o castelo e guardas que guardavam o castelo dos monstros. Achei que minha tarefa era muito fácil, né? Obviamente, né? Chega lá, pronto, o primeiro monstro chegou, ele vai invadir o castelo. Aí eu mesma, o guarda, falo, ah, já sei, Lila, fica tranquila, eu vou matar o monstro. Pronto, matei o monstro. No que eu falo isso, ela olha para mim com os olhos arregalados. Não, 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 calma, tia Tatá. Você não precisa matar o monstro. E aí ela chega para mim e fala assim: primeira coisa, olha que monstro é esse. Aí eu falei: ah, eu não sei, Lila, que monstro que é. Aí eu aprendi, eu me liguei, calma, deixa eu ver o que ela me conta, porque eu tô me ligando que eu não sou boa nessa brincadeira aqui, não. Ela falou assim: esse aqui é um monstro que filtra amor. Não importa quanto amor você dá para ele tá sempre bravo, irritado. Ele come amor, ele se alimenta de amor, mas ele não fica amoroso. É um monstro? Olha a sabedoria. Aí eu falei, então, Lila, o que que a gente vai fazer com ele? Vamos fi- vamos ficar sem dar amor para ele? Então, se a gente não sentir nenhum amor por ele, ele morre de fome. Aí ela olhou para mim de novo com aquela cara indignada, porque eu não desisti da ideia de matar o monstro. Aí ela fala assim: calma, tia Tatá, pergunta para ele o que ele precisa. Aí ela ia, monstro, o que você precisa? E o monstro só queria uma casa. Ele queria morar no castelo também, por isso que ele tinha invadido o castelo. E ela falou: fica calmo, monstro. Meu castelo é muito grande. Com certeza você pode morar aqui. Olha, venha cá. Eu vou te mostrar um quarto que você pode morar. E se você quiser, você pode trazer sua família. Eu vou dizer, o adolescente é esse monstro que come amor, não é não, gente? Não importa o quanto você ama, ele tá sempre bravo. Mas a gente não para perguntar o que que ele tá precisando. Às vezes ele está precisando de autonomia, às vezes ele está precisando de liberdade, às vezes de segurança, às vezes de certeza. Eles sofrem muito por não ter certeza de nada. É a fase das incertezas, né? E, e essa altivez juvenil vem dessa incerteza.
Para eu me sentir seguro, já que eu não sei mais nada, que eu estou confuso com tudo, eu vou me fazer forte. Eles se sentem inseguros, então ficam agressivos, né? Então é esse tipo de sabedoria que eu acho que a gente tem que buscar. É a sabedoria de se reconhecer pequeno e aprendendo, e aprender mais do que ensinar. Mas a brincadeira da Lila não parou por aí, porque outros monstros foram invadir o castelo. E o segundo monstro que chegou era um monstro que roubava a paz. Onde ele chegava, ele se alimentava da paz. E o castelo dela tinha muita paz, ela falou. Ela falava: ouça esse silêncio. Então o monstro ficou enorme. É claro que, mais uma vez, a minha ideia para ela era: vamos fazer bastante bagunça, vamos romper essa paz e o monstro vai ficar pequenininho de novo. No que ela sabiamente me explicou: tia Tatá, não tem problema o monstro ser grande. Se o monstro fica muito pequenininho, a gente não enxerga ele e ele chega bem pertinho da gente. Quando o monstro está muito grande, ele nem consegue passar na porta. Olha essa sabedoria. Às vezes, tudo que a gente precisa de um problema é que ele cresça, para ele ser a solução. Mas a gente quer porque quer, a custo e força, diminuir o problema. O adolescente raramente tem paz. Ele é a própria falta de paz. Mas a paz dele vem de nós. Se a gente não tiver em paz, ele não tem de que se alimentar, porque não vem deles. Eles são barulhentos, ruidosos, eles gritam, mas eles precisam do nosso silêncio. Por que eles gritam? Se a nossa paz for grande o suficiente, esse monstro não consegue chegar tão perto. E ela ainda explicava: se ele chega muito perto, ele rouba não a paz do castelo, mas a sua paz. Tem muita sabedoria nas coisas. Existe sabedoria nas crianças, existe sabedoria nos eventos que a gente não entende, a natureza. A gente precisa ser mais espectador da vida, descobridor dessa sabedoria, dessa inteligência, aprendiz. E com adolescentes, a maior e a melhor virtude de um pai é ser um aprendiz. Porque a criança pequena, ela espera um professor, um mestre, ela espera alguém que diz para ela tudo, que explica o mundo. A criança pequena, ela quer saber o porquê e ela tem credulidade, ela acredita em 100% das coisas que você fala. Mas o adolescente, ele não acredita em você. E você só pode influenciar ele não sendo uma autoridade, mas descobrindo o mundo junto com ele, sendo de novo um aprendiz. Gente, a gente aprende tanto com as crianças, quanto menores, parece que elas manifestam mais Deus de forma pura, né? E os jovens também. Escutem o que eles falam, porque eles são a inovação do mundo. Através deles vem a renovação da sociedade, normalmente, a quebra dos paradigmas, as grandes revoluções. E a gente tem que acreditar que tem momentos que a gente está contrariado e está errado. Nem sempre que a gente está contrariado, a gente está cheio de razão. Com certeza. Nossa, muito obrigada, viu, Naná? Muito obrigada mesmo por essa oportunidade de estar com vocês. Sentindo muito a presença dos espíritos, que eu acho que são uma presença muito forte na colônia, né? Dos guias espirituais que sempre nos auxiliam quando a gente precisa e tem a intenção de ser melhor do que a gente é. Então, agradeço muito essa oportunidade, porque estando com vocês eu sou bem melhor do que eu sou. Acho ótimo, me convida sempre, viu? Uma pergunta para a Thaís,
que diz respeito a mim, mas acredito que todos os pais também têm essa dúvida, né? A gente vive, Thaís, agora o conflito, pelo menos penso que a maioria, da questão das aulas, né? Por quê? Porque a escola tem a possibilidade, no momento, dos alunos frequentarem alguns dias, né, de acordo lá com a vigilância sanitária, enfim, epidemiológica. Mas eu, até o momento, deixei a Olivia só à distância, né, só no EAD. Mas chegou agora um conflito grande, porque tudo isso que você colocou da adolescência, que eles precisam estar juntos, eles precisam conviver, né, já passou aí mais de um ano, e ela, né, está numa dificuldade enorme com isso. Então, o nosso conflito aqui em casa é assim: vamos retomar a escola, vai presencialmente alguns dias, existe um risco, mas eu estou pensando em qual é o risco maior no momento. É o risco da possível contaminação ou é o risco da saúde mental? Eu acho que esse é bem o momento, né? Tá todo mundo nessa angústia. Eu acho que tem que ser feita uma avaliação, obviamente, caso a caso, porque, por exemplo, tem crianças que têm inabilidade social e que estão no céu, porque não precisam estar naquele ambiente de bullying, exclusão, disputas. É óbvio que essa criança está perdendo a oportunidade de treino de habilidade social, mas talvez não seja uma urgência para ela voltar para a escola. Tem crianças que já sentem muita falta, se beneficiam muito. E tem crianças que sentem muita falta, se beneficiam muito, mas ficam bem se estão longe. Mas tem crianças que estão ansiosas, que estão desenvolvendo sintomas de toque. Eu tenho visto muito, muito. Vi muita criança abrir quadro de pânico, depressão. Então, a pergunta eu acho que é para cada pai: olha para o seu filho. O quanto de mal para ele faz ficar longe da escola, o quanto de bem faz ir presencialmente. E também, claro, uma avaliação de risco. Meu filho é cauteloso, ele sabe usar máscara direitinho, a escola dele é uma escola organizada. Na minha casa tem pessoas de grupo de risco, não tem, e assim por diante, né? Mas eu diria, não subestimem a importância de permitir que as crianças frequentem a aula presencial, porque especialmente quem tem um estilo decisional mais evitador de risco, mais cauteloso, que a gente chama, a tendência é valorizar demais o risco do contágio. E esquecer que tem os riscos, é verdade, mas tem as oportunidades, que é uma outra coisa que tem que entrar na conta. Quais oportunidades essa criança está perdendo? E risco todos corremos. De morrer, todos os dias. Quando a gente pega o carro e dirige, a gente está correndo risco de morrer. Então, óbvio, ninguém precisa ser imprudente. Uma coisa é eu correr um risco por futilidade, por um motivo fútil, porque eu faço questão de sair no carnaval. Outra coisa é eu correr um certo nível de risco porque eu tenho uma criança que está muito triste, muito abalada com a situação do isolamento. O isolamento social é um fator muito estressor para o cérebro humano e o confinamento físico é também muito estressor. São duas coisas diferentes, né? Isolamento é não ter tantos contatos. Isso a gente consegue meio que minimizar com a digitalidade, né? Mas o confinamento também é um estressor, essa coisa de estar entre quatro paredes, não tá vendo o horizonte, não tá sentindo a brisa, não tá sentindo o sol, não tá mudando de ambiente. E a criança precisa muito disso, né? Frequentar diferentes ambientes, sair na rua. Então a gente tem que realmente ser corajoso em alguns momentos e aceitar certos riscos. Eu tenho uma pergunta também com relação à questão dos eletrônicos. A minha filha, ela tem 12 anos e está virtualmente na escola só. Também como a Nani, eu não optei por não mandá-la para a escola. Ela tem um bom contato virtual com as amigas, não se incomoda tanto assim de estar esse período, porque ela tem bastante acesso, faz reunião virtual com as coleguinhas. Mas como mãe, a gente fica em dúvida
até a extensão de invadir essa privacidade virtual da criança, ou não, se você está sendo muito invasiva em ouvir o que está conversando, o que está vendo, porque, como você citou, eles têm essa necessidade do momento individual, longe dos pais, e esse distanciamento que a própria fase traz, né? E qual é o nosso limite como pais nisso aí? Porque, ao mesmo tempo, a gente fica preocupada com as questões da internet, de poder estar abrindo demais e não estar sendo, olhando como deveria olhar, né? Então, qual é esse limite? Aí acho que depende muito da idade da criança. E uma coisa que eu acho é assim, sempre que você tiver, é importante um certo nível de monitorização para crianças, mas ela tem que saber. Essa coisa de olhar escondido enquanto a criança dorme é errado, né? Então você só dá acesso se você falar, filho, de vez em quando eu vou checar, porque eu fico preocupada, explicar as regras, né? Agora a gente também tem que ser um pouco compreensivo. Eu vou falar uma situação que eu tenho certeza que todo mundo está preocupado e está vendo acontecer, né? O mundo virou digital. Então a gente hoje em dia faz reunião digital, a gente trabalha virtualmente, a gente pede comida virtualmente, o mundo virou digital. Só que aí tem coisa que quando vira digital a gente fica muito chocado, mas são coisas naturais que sempre aconteceram presencialmente, mas só porque ficou virtual é um susto. Então o típico é a questão da sexualidade. A sexualidade do adolescente vai eclodir, sempre eclodiu. Só que, vamos pensar no passado, a pessoa ia, dava um jeitinho de ficar sozinho com alguém, mostrava, via, enfim, etc. Né? As pessoas não olhavam o site de mulher pelada, olhava Playboy. Né? As coisas vão mudando de figura. Hoje a iniciação sexual dos adolescentes é virtual. E se você for pensar, por mais que a gente, fica chocada, ai, minha filha trocou nudes, meu Deus do céu, é o fim do mundo, tem risco. Gente, tem, mas assim, transar presencialmente também tinha risco, né? Inclusive tem alguns riscos que não tem no virtual, tipo de engravidar. Então, não tem fórmula certa, a gente não vai conseguir impedir certas coisas. Tem coisa que é a mesma coisa, vamos pensar na nossa época de adolescente, por exemplo, essa questão da sexualidade. Se você tivesse descobrindo sua sexualidade, tinha como alguém proibir, né? Filho, não se masturbe. Funcionou para alguma criança? É muito raro. Né? Então, tem coisas que a gente monitora, acompanha, orienta e tenta, obviamente, não ser invasivo. Tem aspectos da vida de um adolescente que não é para a gente fazer parte, mas vamos entender, é muito mais importante orientar, dependendo da idade, é claro. Você precisa garantir que a pessoa não vai mandar nude com o rosto para um pedófilo. É mais importante do que estar preocupada se a pessoa está tendo algum contato com o amiguinho que fica conversando muito tempo e mostra alguma coisa. Não falando que é bom mostrar ou não mostrar, mas assim, a gente às vezes está tão preocupado de evitar que a gente esquece de instruir, né? E dependendo da idade, não é para dar individualidade. Por exemplo, você não deixa uma criança de 10 anos ir para o banheiro com o celular. Porque a gente sabe o que vai estar acontecendo. Então, quer usar o celular, conversar com um amigo, você não precisa ficar lendo cada linha que a criança responde. Mas você combina, vai ser num ambiente em que eu consigo, se quiser, passar e ver mais ou menos o que você está fazendo. Se você está numa idade que você acha que ainda não tem capacidade, autonomia para tomar esse tipo de decisão, você tem que ir monitorando. Agora, dificilmente você vai pegar hoje um jovem de 16, 18 anos e conseguir convencer que a internet pode ser usado para tudo menos para fins sexuais. Vai falar sozinho. Porque com 16 para 18 anos, a pessoa está procurando um jeito de exercer sexualidade. Se o que ela tem na mão é a internet, vai ser a internet. Aí é melhor estar instruído. Ana, eu queria fazer uma pergunta para a Thaís também. Thaís, você já escreveu ou você vai esperar a gente aqui escrever o livro da Thaís Muriel?
Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com você, eu pergunto para você se você já escreveu o seu livro, né? Porque é tanta coisa boa que você está passando para a gente, e eu sou do livro, sabe? Eu gosto do físico, né? De pegar o livro, de passar, e espalhar o livro para lá e para cá. Então, eu acho... nós não podemos perder essas oportunidades, né? Toda oportunidade que eu vejo você, eu falo, Thaís, já escreveu o livro? Já, tudo vai sair, né, Thaís? Ó, Leandro, eu vou te falar que eu acho que essa missão vai ser sua mesmo, viu? Ó, não tá difícil não, hein, Thaís? Já tenho par delas, hein? Leandro, eu vou te confessar uma coisa. Você sabe que eu sou muito atrapalhada. Sou uma pessoa pouco eficiente para fazer coisas que demandam muita concentração. Sou muito prática. Assim, missão dada é missão cumprida. Mas se depender de mim sentar para escrever, eu tenho muita dificuldade. E também não vejo... Eu sou muito crítica. Então, eu tenho, graças a Deus, uma facilidade para comunicação verbal que é influenciada e muito ajudada, eu tenho certeza, não por meu mérito ou por qualquer possibilidade minha, mas pelo interesse ou intenção de falar para quem precisa alguma coisa que precisa chegar. E eu nem sequer me sinto dona da mensagem, né? E às vezes eu tô ao mesmo tempo falando e aprendendo. Por isso que eu falo que eu sou melhor do que eu sou. Eu não sou assim, viu, gente? Eu sou bem pior que assim. Não que assim seja muito bom, mas eu sou pior que assim. Eu tenho esses momentos que a gente está junto. Às vezes também faz sentido as coisas que a gente consegue falar, porque é alguma coisa para você, que veio especificamente de um espírito que te acompanha. E quando a gente está sozinho escrevendo, ou a nossa mente ou o espírito que nos acompanha. Como a minha mente acho que não é muito brilhante, os espíritos que me acompanham, tadinho, são do meu tipo, acho que talvez não fosse dar muito certo. Mas eu agradeço muito sempre teu incentivo e tua presença. Imagina, eu que agradeço, Thaís. Nossa, você realmente tem essa capacidade, né? Que você falou, se você acha que você é pouco eficiente para escrever, para falar, menina, você toca na alma da gente. Essa mensagem de hoje foi maravilhosa. Uma gratidão enorme, viu, Naná, para todos vocês, porque esse encontro foi fantástico. Eu acho que o que a gente leva daqui, com certeza, é para pôr em prática. Dá para pôr em prática e, cuidando, assim, da nossa emocional, nós vamos também ter possibilidades de passar o melhor para os nossos filhos. E, então, com certeza, atingiu, viu? De coração, muita gratidão. Obrigadão, viu, Thaís? Obrigada. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Vocês são sempre muito generosos comigo. É muito bom te ouvir, Thaís, é muito bom a gente ter essa oportunidade de encontro para essa troca, né, onde você também nos esclarece e nos traz algumas questões tão importantes sobre a infância e sobre a juventude. Aqui na colônia, desde que tudo começou, nós temos uma mensagem, né, um poema, e aqui eu trago ele nesse momento para ficar para todos nós também como uma reflexão sobre a importância da infância e da juventude. O poema chama Seu Nome é Hoje, de Gabriela Mistral. Somos culpados de muitos erros e faltas, porém, nosso pior crime é o abandono das crianças, negando-lhes a fonte da vida. Muitas das coisas de que necessitamos podem esperar. A criança não pode. Agora é o momento em que seus ossos estão se formando, seu sangue também o está, e seus sentidos estão se desenvolvendo. A ela não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Então hoje, com todo este conteúdo, com todas essas observações de todos nós passando por esta fase em meio a uma pandemia, mas com um olhar cuidadoso para a infância,
só podemos agradecer, Thaís, e pedimos para que você encerre esse encontro agora. Olha, eu que estou em São Paulo, agradeço a tecnologia por poder estar um pouquinho perto da colônia de Avaré. É um portal, um portal para um mundo melhor, para vibrações muito superiores. Eu agradeço muito, viu? Vocês são uma corrente de energia que eu acho que irradia e envolve qualquer um que tenta se colocar em contato. Obrigada mesmo, viu? Abençoaram aí a minha semana.